Pastor Edson. Oi. O pastor Silas Malafaia foi no programa Super Pop da Luciana Gimenez. Ele defendeu a coleta de dízimo baseado em Mateus 23:23. Me fala uma coisa, ele está certo ou ele está errado? Ele está errado. Ok, mas antes, vamos ver o vídeo. Vamos ver. Não vai sair correndo não, né? É ruim. Falando do dízimo, Jesus, ele pregava que você tinha que dar um dinheiro, um dízimo para ele. Mas deixa só o seguinte, o 10%, então... Dízimo é uma história, a oferta é outra. Velho Testamento, porque não, no Novo Testamento Jesus Cristo nunca diz 10%. A Bíblia fala em dízimo, Jesus falou. Jesus falou 10%? Claro, Jesus falou em dízimo. Em oferta, ele não falou dízimo. Ele falou em dízimo? Em dízimo, Mateus 23:23. O que ele fala? No fala? capítulo dos fariseus, que os fariseus cobravam dízimo daquilo que a lei não mandava, das ervas medicinais. Ele estava dizendo que os fariseus negligenciavam a justiça, a misericórdia e cobravam daquilo que Deus não mandou. Então Jesus deu uma lampada. Jesus falou, olha, vocês deviam de fazer estas coisas sem omitir aquelas, isso é, pratique a beneficência, mas não omita o dízimo. E aí, pastor, ele está certo ou está errado? Olha, Ana, ele está errado. Eu vou explicar para você por que ele está errado. Ele está validando a coleta do dízimo baseado em Mateus 23:23. Lá em Mateus 23:23, Ana, ainda é lei. A lei, ela só encerra na morte do testador. O livro de Hebreus diz que um testamento ele só tem validade após a morte do testador. Então a nova aliança se inicia em Jesus. Jesus disse, esse é o sangue da nova aliança. Por que Jesus manda os religiosos de Mateus 23:23 coletar dízimo? Que eles poderiam dar o dízimo. Por que Jesus valida isso? Porque ainda existia sacerdote, ainda existia sacrifício, ainda existia templo e ainda existia a lei. É óbvio que Jesus tinha que validar o dízimo, porque Jesus está debaixo de uma lei. O próprio Jesus disse que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Porém, após a morte de Jesus, nós entramos em uma nova aliança conforme Jeremias 31. Então, validar dízimo baseado em Mateus 23:23 é muita deslealdade. Muitos pastores usam esse texto para dizer, olha lá, Jesus está mandando dar o dízimo baseado nisso. Porém, naquela época tinha templo, tinha sacerdote, tinha sacrifício. Hoje já não tem mais o templo de Jerusalém, não tem sacerdote, não tem sacrifício. Então, não existe dízimo. Até porque nem os judeus dizimam mais, porque eles reconhecem que não tem um templo. Eles entregavam o dízimo no templo. Como não existe o templo, né, eles não dizimam mais. Uma informação, Ana. Nem em Gênesis 3 fala de dízimo, nem em Gênesis 14, quando Abraão vai para uma guerra, vence a guerra, fala de dízimo. Deus não pede dízimo para Abraão, não é um texto normativo, é um texto descritivo, então não existe a ordem de dar o dízimo em Gênesis 14. Eu desafio qualquer pastor a me provar lá em Gênesis 14, Deus falando assim, me dê dízimo. E a história vai se repetir em Gênesis 28. Você não vai ver Deus falando para Jacó, me dê dízimo. Então, ou seja, é um texto descritivo e não normativo. Não existe uma norma. Deu dízimo em Gênesis 14 e nem deu dízimo em Gênesis 28. É apenas uma descrição que Abraão foi para uma guerra, voltando da guerra, ele deu o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote. Observe que o texto diz que ele era rei de Salém e sacerdote. O texto não diz que Melquisedeque era Deus. Existem alguns teólogos aí que falam que Melquisedeque era Deus. E se Melquisedeque era Deus, tem que dar dízimo para Deus. Mentira. A Bíblia diz que ele era rei de Salém e sacerdote. A Bíblia diz que Jacó fez um voto. Se o Senhor for comigo nessa viagem, certamente eu lhe darei o dízimo. Ou seja, Jacó, ele faz um voto de dar o dízimo. Ou seja, era um propósito individual e não universal. Eu não posso, Ana, pegar um texto descritivo, um texto de um voto, que a pessoa fez um voto, e aplicar como algo universal. Tipo, dizendo assim, fulano deu dízimo, você tem que dar o dízimo. Não, porque Jacó fez um voto. Eu não posso aplicar algo pessoal como algo universal para todos.
Resumindo, Gênesis 14, Deus não pede dízimo, não existe uma ordem, Deus falando me dê dízimo. Gênesis 28, não existe uma ordem, Deus dizendo Jacó me dê dízimo. Mateus 23, 23 ainda era a lei, então Jesus estava falando que eles deveriam dar porque ainda a lei imperava, então se eles estavam debaixo da lei, eles tinham que cumprir a lei. Mas Jesus está falando para um povo específico, na hora específica e no momento específico. Não confunda judaísmo com cristianismo. Jesus diz que não tem como remendar o novo com o velho, e nem o velho com o novo. Então, misturar judaísmo com cristianismo são duas coisas antagônicas. Então, comenta, curta e compartilha.